Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Dê essa moral aí, diz que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e de graça. Importante aqui pro canal e de graça para você, valeu? Aqui, antes de falar do Vasco, eu quero falar sobre a nova parceira aqui do canal. Trata-se do grupo HP, né? Do meu amigo Henrique, né? O grande vascaíno, sócio do clube e dono da empresa, né? HP. Você pode, Eduardo, que empresa é essa? Essa empresa pode me ajudar? Pode, gente, e muito. Vai na minha, pode muito. Você do Brasil inteiro. Pô, você tem sua conta de luz em casa. Você quer um desconto na sua conta de luz. Ô, Eduardo, como é que eu faço? De graça, gente, de graça. Um exemplo, se você paga R$ 150 de conta de luz, vamos lá, eu quero diminuir em 50% o valor da minha conta de luz. Como é que eu faço isso de graça, Eduardo? Você vai entrar em contato com o Henrique através do DDD 21 e o telefone 998712060 ou do DDD 22 99753 6888. Os números estão passando aqui na tela para você. E assim, gente, procura o Henrique, do Grupo HP, e fala: Henrique, eu estou vindo para cá pedindo esse desconto na minha conta de luz, porque o Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection, disse que você daria um jeito para mim. Então vai lá, procura o Henrique, através desses números aqui, e diz que foi pelo canal Vasco Connection aqui. Valeu? Vamos com tudo, vamos para cima, vamos entregar uma resposta positiva para o Grupo HP também. Valeu? Aqui, gente, muitos assuntos importantes sobre o Vasco. Vamos falar sobre reforços certos, reforços caseiros, vendas milionárias, nova reunião, né, envolvendo a questão venda da SAF do Vasco e muito mais. Eu começo falando sobre os reforços do Vasco e o pensamento do Vasco na relação novos reforços. O Vasco, até o presente momento, acertou com um reforço. Na minha opinião, um grande jogador. Thiago Mendes, jogador com passagem pelo São Paulo, jogador de 33 anos, um jogador de meio campo, um jogador robusto, um jogador que vai ajudar muito o Vasco. Muito. Né? Porque é realmente uma contratação acima da média, tecnicamente falando. Né? É melhor do que... Eu acho assim, que em relação a talento, como volante, o Thiago Mendes chega como destaque. Né? Vou destacar assim. O Thiago Mendes, tecnicamente, é melhor do que os volantes do Vasco. Todos os volantes do Vasco. Thiago Mendes tem um futebol acima. Enfim, e temos bons volantes, né? Hugo Moura, Tietê, Sforza, Matheus Carvalho. Temos bons volantes, sim. Mas o Thiago Mendes, tecnicamente falando, tá, é um jogador acima da média. Tá? É um jogador bom para o Vasco. E vai ajudar, na minha opinião. A outra questão são os reforços para o ataque. O pensamento do Vasco. O Vasco está negociando com alguns jogadores e tem... Desculpa, gente. O Vasco está negociando com alguns jogadores ponta e tem um grande projeto. Além dessas negociações, temos negociações quase fechadas. Nomes não foram vazados. Vazaram alguns nomes, algumas especulações, né? Mas o Vasco negocia, presta atenção, com um grande jogador, tá? Para a ponta esquerda. O Vasco quer muito esse jogador. Eu não consegui colocar na mesa um nome ainda aqui. Pô, Eduardo, você conseguiu apurar o nome? Não consegui, mas a informação que eu tenho olha, o Vasco negocia sim com um grande jogador, ponta esquerda também, um novo ponta esquerda, então engatilhado aí no Vasco. O Vasco tem bons pontas. Nuno Moreira, excelente ponta, mas está improvisado na posição. Ponta direita, nós temos o Adson, que na minha opinião é um grande jogador, o Adson, mas não é bem um ponta, ele cai muito pelo meio, né? Mas é um grande jogador, vai ajudar muito, principalmente agora, depois dessa parada. Informação, o Adson está treinando muito bem, assim como o Deir. Vou falar sobre reforços caseiros, vou emendar o reforço no reforço, reforços certos com reforços caseiros, né? Então você tem uma contratação feita, um projeto robusto em cima do Richarlison. É caro. O que é jogador caro? Caro para mim é o que ganha 50 mil, 150 mil, 100 mil, espalhados no elenco ali, formam o quê? 3 milhões de reais e não jogam, não ajudam em bulufas. Então esse jogador é caro.
né? Porque ele não entrega nada, né? Ele não entrega nada. Então, assim, quando você faz um projeto, eu vou pagar 2, 3 milhões de salário pro Richarlison da vida. Pô, é caro, Eduardo? É caro? Eu acho que não. Eu acho que caro, gente. Caro, olha só, presta atenção. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Zero problema. Caro. Sabe o que é caro? É não disputar o Mundial de Clubes, é não disputar uma Libertadores, é não estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, é não receber premiações milionárias. O Fluminense, ganhou meio bilhão de reais no Mundial de Clubes. Já vai resolver o problema se não pagar toda a dívida do clube, ou quase toda. Por quê? Porque conseguiu conquistar. Isso que eu falo, não pode ter medo de pegar um projeto, colocar na mesa e... Porque futebol custa caro, todo mundo sabe. Não, o que é ser responsável e o que é ser irresponsável? O responsável, ele paga, porque o Vasco tem essa condição. O Vasco tem a condição de pagar. Endividaram o Vasco. Eu preciso criar uma condição diferente. Claro, esse papel não é meu, não sou administrador do clube. Só quem sabe é quem está lá no olho do furacão, no caso do Pedrinho. E acredito que ele vai conseguir fazer tal coisa, tal feito. Monta um projeto em cima de grandes jogadores e leva o Vasco para as conquistas. As grandes conquistas vão trazer lucro, visibilidade para o Vasco. Isso é muito certo. Temos uma dívida bilionária? Temos. Isso não é ser irresponsável. Trabalhar com um projeto correto, mesmo que o projeto seja diferente do rival, sendo um projeto correto, eu já falei tudo aqui, é um projeto correto. Ponto, gente. Tem que trabalhar em cima da certeza de que vai dar certo. Porque o Vasco é um clube gigante, com uma torcida gigante, e tem tudo para dar muito certo. Porque se tem uma coisa dentro da nossa instituição, é uma torcida enlouquecida, apaixonada e que compra o barulho do Vasco. Nós temos uma torcida capaz de contratar grandes jogadores para o clube. Já que a vaquinha foi inventada por causa do Vasco. Isso é história. Você que fala sobre vaquinha, a vaquinha foi inventaram a vaquinha para construir São Januário. Né, o nome vaquinha. Então, assim, a história do Vasco diz isso. Então, um grande projeto, Pedrinho, e todos da diretoria do Vasco, ele precisa acontecer em relação a isso. É essa a resposta que a torcida espera. A torcida não quer saber mais de briga política, a torcida não quer saber mais de... Nunca quis, na verdade. Nunca quis. A torcida sempre entendeu que isso sempre atrapalhou o clube. De dirigente com ego A, com ego B, dizendo que tem a sua... Eu não quero saber. Gente, eu não perco meu tempo assistindo um vídeo falando sobre a política do Vasco. Eu não perco, sabe por quê? Porque literalmente é se contaminar com isso. Por isso que eu nunca tive e nunca terei lado político. Eu quero que o Vasco consiga, né, contratar grandes jogadores para o maior projeto, que é essa cruz aqui, que a gente carrega no peito, para o maior projeto estar entre os primeiros, estar literalmente nas cabeças. Como dizia lá atrás, desculpa mais uma vez, Eurico Miranda. Como é que eu vou... Eduardo, como é que eu faço para o Vasco estar nas cabeças? Contratando grandes jogadores. Contratando grandes jogadores, literalmente. É difícil? É claro que é difícil. Quem falou que é fácil? Mas dá. É possível. Vamos voltar ao normal. Né? Sem papagaiada. Então, sobre Richarlison e outros jogadores, o Vasco precisa se movimentar. Precisa sentar na mesa, vamos aqui criar um projeto porque eu quero o Richarlison aqui no clube. Vamos aqui criar um projeto porque eu quero tal jogador, Rodrigo, o Garro, o exemplo, grande meia. Quero aqui no time para ajudar o Coutinho, para ajudar o Richarlison, para ajudar o Thiago Mendes, os grandes jogadores. É assim que se forma um elenco forte. Né? Então, claro, para isso precisa coragem. Precisa querer fazer. Estou dizendo que o Pedrinho, o Pedrinho não quer? Quer. Só que o Pedrinho, as pessoas atrapalham muito também. Atrapalham muito por conta do que eu falei aqui. A tal politicagem. Os reforços caseiros. David vem treinando muito bem, só uma atualização importante, tá? Vem treinando muito bem, totalmente recuperado. Pronto, aí o Vasco, por conta foi cancelado, o jogo contra o Montevidéu, voo cancelado também. Enfim, agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Né? Acabar essa intertemporada que o Vasco teve aí de 30 dias e final de semana que vem já enfrentar a equipe do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Fugiu da memória aqui. Então, é assim que funciona o futebol brasileiro. Agora, literalmente, vai começar. O último jogo do Vasco, o Vasco jogou muito bem. Deu show contra o São Paulo. 3-1, Fernando Diniz colocando esse time para jogar. Recebendo mais reforços ainda. Tenho certeza que vai levar o Vasco mais longe. Né?
O Estrela vem treinando muito bem, 100% recuperado. É aquele jogador que eu esperava muito, né? Guilherme Estrela, gosto muito, acompanhei a base desse menino. É um menino muito técnico, né? Tecnicamente falando, é um jogador acima da média, que vai ajudar bastante. Eduardo, a intensidade do jogador, a idade do jogador. Então ele vai aprendendo com o tempo sobre a intensidade do bom chute que ele tem, do arremate, do último passe dele, que é quase perfeito. O Estrela é muito bom. Ele não é driblador. Tem uma passada larga, consegue chegar bem no ataque, consegue criar muitas jogadas. Ele não é firula, ele não é esse tipo de jogador. Mas é um jogador que constrói muito e que enche os olhos do torcedor. Olha só, tipo o Kaká lá atrás. Então, estilo Kaká. É aquele jogador de passada larga que constrói muitas jogadas ali no meio campo. Então, o Guilherme Estrela, gosto muito. Porque vamos valorizar mais a nossa base, hein? Vamos valorizar. Aliás, as transmissões da base vão continuar aqui no canal. Próximo jogo da base com transmissão aqui do canal. Tá? E assim, então reforços caseiros são importantes. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre vendas milionárias. Porque você deve estar, pô, Eduardo, e o Vasco não vai vender ninguém? Essa situação envolvendo o Ryan, que seria a principal venda do Vasco aí na temporada, pode acontecer? Gente, pode acontecer a qualquer momento. Ryan é uma joia do Vasco. Começou a se destacar muito com o técnico Fernando Diniz. Jogador de muita força física, jogador de seleção brasileira de base, um jogador com a multa rescisória de 498 milhões de reais, ou seja, não sai por menos de 150 milhões. Então, eu tenho certeza que o Ryan, repetindo aqui, será a maior venda da história do Vasco. A informação diz que o Barcelona tem interesse no atleta. Um atleta que vale ouro na categoria de base do Vasco, né? Não só ele, como Leandrinho também. Leandrinho é um grande lateral de base, que joga como ala, como ponta também, tem se destacado nos treinamentos, é muito novo. Então o Vasco espera fazer grandes vendas para engordar o caixa do clube, o cofre do clube, para que possa realmente contratar outros grandes jogadores. Sobre nova reunião, mudando mais uma vez o assunto aqui, é sempre um assunto muito polêmico, Eduardo, essa questão envolvendo o SAF, venda da SAF, isso é ou não é prioridade? Gente, eu recebi a informação que o Vasco, algumas empresas procuraram novamente o Vasco, não tenho nomes aqui, tá? O grupo do Marinax, pessoas ligadas ao Marinax, mais uma vez, eles procuraram o Vasco para uma nova reunião, enfim, envolvendo a compra da SAF. Eles sabem do projeto do Vasco, do grande projeto do Vasco, que é realmente recuperar o futebol do clube, pagar a dívida do clube e tudo mais. O Marinax já tem isso tudo em mãos, né? Todos os números do Vasco, e o Edu Gaspar, CEO da empresa do Marinax, tem feito contato com o Vasco. Essa é a informação que eu recebi. Eduardo, que pé anda essa parada? Quando isso vai acontecer, essa reunião? Não tem essa informação. Mas uma nova reunião entre o grupo do Marinax e o Vasco vai acontecer. Vamos esperar aí as próximas horas, os próximos dias, porque eu tenho certeza que teremos novidades, tá certo? Então fica atento aí, fica ligado. Um outro assunto importante aqui é que o Palmeiras tem interesse em 2 crias do Vasco. Eu li essa informação ontem, essa informação não é minha não. No Evander, né, cria da base, e também no Gabriel Peck. E o Vasco pode lucrar até 20 milhões de reais, né, com essa negociação, envolvendo o Palmeiras e os jogadores, né, que foram revelados no Vasco. FIFA, né, esse mecanismo da FIFA de solidariedade, o Vasco tem uma porcentagem em cima do Gabriel Peck ainda, coisa de cerca de 30%, 40%, então o Vasco pode lucrar com essa negociação, né, essa possível transferência de Gabriel Peck e também do Evander para a equipe do Palmeiras. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, tá certo? Então, gente, fechando aqui com um assunto envolvendo a campanha aqui do canal. É a campanha do Pix do canal Vasco Connection, passando aqui na tela para você, tá? O Pix aqui do canal é eduvasco199798@gmail.com. Eduardo, eu quero ajudar o canal, eu gosto do canal Vasco Connection, eu compartilho o canal Vasco Connection, que vai transmitir os jogos agora do Campeonato Brasileiro, eu quero participar mais vezes do canal. Então, gente, não importa o valor, tá, da sua doação aqui para os recomeços do canal, né? São vários recomeços, transmissão, coberturas no CT, esse São Januário e tudo mais. Então não importa o valor. Tá passando aqui embaixo na tela para você o Pix do canal. É e-mail, tá? É eduvasco199798@gmail.com.
tá? E assim, gente, em relação o sorteio das camisas, nessa terça-feira ou quarta, tá? Eu estarei sorteando, a galera que está ajudando aqui na campanha do Pix aqui do canal, estarei sorteando uma camisa oficial do Vasco para os homens e uma feminina também, tá certo? Eduardo, então tem não tem o valor que você puder e o valor que você quiser doar aqui para o canal, aí você vai estar no grupo aqui da campanha do WhatsApp aqui do canal, né, do Vasco Connection, e vai estar realmente, literalmente, participando aqui do sorteio da camisa, que é como eu tenho que agradecer a vocês, né, a forma que eu tenho de agradecer a todos vocês que ajudam aqui o canal Vasco Connection nesse recomeço de vida também do Eduardo Ferrari, que não está sendo fácil não. Mas vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.